Você acha de verdade que Israel vai aceitar expulsar 1 milhão de colonos da Cisjordânia para criar um Estado da Palestina, tendo Jerusalém Oriental como sua capital, dentro das fronteiras de 67? Isso é completamente impossível ser aceito hoje em dia na sociedade israelense. Né? Tem uma proposta, né, um novo plano aí, né, que seria receber o nome de Confederação da Terra Santa, que é um aprimoramento vamos chamar de aprimoramento, né, daquela iniciativa de Genebra. Né? A iniciativa de Genebra incluía troca de territórios, né, mas eram mais nos limites onde tivesse mais forte assentamentos no contorno da Cisjordânia, assentamentos judaicos, seria repassado para Israel, jurisdição de Israel, e em troca receberia terrenos na Cisjordânia mesmo, né, na fronteira, em outra região, ou até em Gaza, expandiria um pouco Gaza e teria um corredor que ligaria Gaza à Cisjordânia, um corredor controlado por jurisdição israelense, mas controlado pela autoridade palestina, o governo palestino que estiver lá. Né? Agora, na questão... Diga, termina. Para complementar, né? Mas só que tem muitos assentamentos que são interiores à Cisjordânia. Então, a Confederação da Terra Santa, o que ela propõe é o seguinte: fica onde estão. 500 mil, 200 mil estão aí? Ok, fiquem, mas vão ficar sob jurisdição palestina. Quem ficar lá. Isso aí foi reunião de judeus e de israelenses, judeus e palestinos. Seria o mais avançado que eu já vi até agora, né? Resta ver quem aceita. Em troca, refugiados palestinos, vamos dizer 200 mil, vão ficar 200 mil, 300 mil no interior da Cisjordânia, judeus. Então, 200 mil, 300 mil refugiados vão poder voltar de fora e ficar em terras atualmente de Israel. Esse aí é o único acordo que eu vi até agora que dá alguma vazão assim às aspirações dos refugiados. Não sei se o Hamas aceitaria, não sei sob que pressão que Israel poderia aceitar, mas foi assim até agora o melhor que eu já vi. Mas digamos, Rubem, vamos supor, isso acontece. Vamos supor, isso acontece. O Estado palestino nessa confederação seria soberano? Ele teria limitações, né? Eu não sei se seria um Estado autônomo ou se ele, vamos dizer assim, ele não teria direito a ter exército, seria talvez uma coisa assim, desmilitarizado, né? Não seria muito diferente do que tem hoje, então. Bom, a diferença é que não haveria exército israelense lá. Atualmente existe. São 3 áreas, A, B e C, não é isso? A, sob controle dos palestinos, da autoridade, B, controle misto, e C, controle israelense. Não haveria mais isso, nada de tropas. Agora, em princípio, deveria ser desmilitarizado, para Israel aceitar isso. Haveria só a guarda. O mais possível para Israel é não a existência de um Estado palestino. Né? Porque essa solução da confederação é não a criação de um Estado palestino. É a Palestina ser tudo menos um Estado, como disse o Yitzhak Rabin lá em 1995, quando ele foi falar para o Knesset e foi explicar o que eram os acordos de Oslo. E falou, o Estado da Palestina será tudo menos um Estado. A Palestina será tudo menos um Estado. Ele falou. Né? Esse acordo de Genebra aí que você coloca, a iniciativa de Genebra e essa confederação, é exatamente isso. Né? Tudo bem, os israelenses aceitariam, mas os palestinos? Não existe a menor... Não, eu não sei, realmente eu não sei se aceitariam, né? Eu não estou falando do Hamas aqui, eu estou falando de todos os palestinos. Eu acho que seria difícil encontrar algum palestino que aceitaria isso. Né? Talvez a exceção desses palestinos que sentaram para discutir. É melhor que Oslo, né? Oslo foi péssimo. Né?
pode não atendeu em nada aos refugiados. Né? Exato. Não assegurava Jerusalém, né? E tem Jerusalém na discussão, né? Tem que ser visto isso também, né? Eu não lembro qual é a proposta para Jerusalém. Estou vendo. Mas a gente está falando, os palestinos eles já aceitaram abrir mão de 78% do território, né? E isso já foi a concessão, né? Os palestinos não vão conceder mais, né? Isso precisa ser entendido minimamente. Os palestinos eles já abriram mão de 78%, não vão abrir mão de mais nenhum centímetro. Nunca vão assinar um acordo que abra mão de mais um centímetro. Né? Então, qualquer iniciativa que preveja 2 estados, que não envolva a remoção de 1 milhão de colonos da Cisjordânia, será fracassada. Né? Por isso que eu digo que a solução de um estado é a mais realista. Né? Porque... Guerra civil, né? Se tentar, né, direitos iguais para todos, complicado. mas é a solução sul-africana. Né? Lá não aconteceu guerra civil. Então, mas aí só impondo mesmo com boicote. Isso. Tem que ser, se não tem outra forma. Seja qual for a solução, para sair desse impasse, tem que ser com boicote. Isso. BDS na veia. Porque ou a gente vai ver apartheid eterno, ou a gente vai ver um Estado. Acho que o tempo da solução de 2 estados acabou. Né? Só que tem gente que insiste na sua sobrevivência. Né? E a insistência na sobrevivência é bem clara. É a esquerda sionista. É o único setor que insiste nisso. Porque a direita sionista não insiste mais nisso. Porque eles já aceitaram que eles não defendem mais o Estado da Palestina e que para eles é apartheid eterno. E acabou. Você pode criar um novo nome para essa apartheid como confederação. Para mim, do meu ponto de vista, essa confederação é uma reprodução da apartheid. Né? Não é nada mais nem nada menos do que isso. Né? Tem dúvidas, eu tenho que pensar melhor sobre isso. Eu tenho dúvidas que seja uma repetição. Eu acho que é uma evolução. Para uma coisa melhor, tá? Longe do ideal. Né? Isso, mas é uma evolução. Mas é uma autonomia. Eu vejo assim, é um Estado, é uma região autônoma, vamos dizer assim. Uma região autônoma. Isso, mas não tem autodeterminação. Esse é o ponto. Depende do que se definir como autodeterminação. Estado soberano. Né? Não, para ter exército, não sei se vai ter, embaixador, talvez. Não, ter soberania e controle total sobre o território e você decidir o que você quiser. Banco Central, Forças Armadas, o que você quiser. Israel tem isso, porque os palestinos não podem ter isso. Os palestinos não querem nada menos do que os israelenses têm. Por que os palestinos teriam que aceitar menos do que os israelenses têm? Porque a ameaça da segurança a Israel é mais válida do que a ameaça à segurança dos palestinos. Não, eu não estou dizendo que seja mais ou menos válido, eu estou dizendo que... eu estou... Eu vejo assim... do diabo. Né? Eu penso o seguinte, que a solução de paz, né, ela não vai ser alcançada em curto prazo. Sim. Eu tento ver mais como uma evolução, a convivência que possa levar daqui talvez a 50 anos a uma unificação, um Estado único, laico, sabe? Com direitos iguais para todos. Mas a curto prazo, a pergunta que eu ia fazer para você no final era essa: como é que você vê a região daqui a 50 anos? Eu gostaria de ver assim, eu gostaria de ver dessa forma, sabe? Agora. Não, se você interpreta a confederação como uma etapa, eu não acho tão ruim. Mas o problema de você impor soluções provisórias é que em Palestina e Israel, soluções provisórias se tornam eternas. Daí, assim, se a gente, por exemplo, a gente chega na confederação daqui 5 anos, digamos assim. Então, daqui 55 anos, a gente vai estar lutando contra a confederação. Porque a confederação não vai se transformar num Estado único, sem luta. Olha só, a iniciativa de Genebra, para mim, tinha um erro crasso logo de cara. Dizia que o que fosse decidido seria inegociável, seria imutável. Então. A iniciativa de Genebra. Então, a confederação já vem com outro espírito, assim, de ser uma coisa que, com o tempo, vai evoluir. Esse que é o espírito da coisa. Agora,
bota tempo nisso, né? Por isso que eu penso assim nos 50 anos como sendo algo de poder ter uma situação melhor lá. Sim, Né? qual foi o grande erro do Arafat, por exemplo? Foi aceitar Oslo. Porque se o Arafat não aceita Oslo, né? Porque Oslo é uma solução provisória. Né? Qual é o raciocínio de Oslo? Por que não se criou um Estado palestino em 93 quando assinou Oslo? Porque do ponto de vista de Israel, dos Estados Unidos e da comunidade internacional, os palestinos não seriam maduros o suficiente para ter um Estado soberano na Cisjordânia e faixa de Gaza. Isso era uma desculpa para você manter a colonização, né? Mas o que tá por trás desse discurso de que os palestinos não seriam maduros? É um discurso colonial de que o nativo nunca está pronto para se autogovernar. Né? Nunca é uma sociedade madura o suficiente. Esse tipo de discurso a gente vai ver em todos os colonialismos. Né? Sempre quando há uma tentativa de independência, o colonizador vai falar: vocês não estão prontos para a independência. Todos falam isso. Que é uma forma benevolente de você falar: você vai ter sua dependência, mas você não está pronto para isso. É isso que justificou, por exemplo, o mandato britânico da Palestina em 1918. Né? Porque o que acontece na Primeira Guerra Mundial? Os árabes lutam ao lado dos britânicos sobre a promessa de ter um Estado. Né? Só que daí os britânicos falaram: não, calma lá, vocês não estão prontos para vocês se autogovernarem e terem um Estado soberano na comunidade internacional. Então, a Liga das Nações, esse negócio que a gente criou, vai criar um negócio chamado mandato e nós vamos governar vocês enquanto vocês amadurecem para isso. Né? E o que aconteceu? Teve que ter uma Segunda Guerra Mundial e guerras de independência para acabar com os mandatos britânicos e franceses. Né? Então, soluções provisórias nunca dão certo. Esse é um problema meu com soluções provisórias na comunidade internacional. Você quer chegar num acordo que seja um acordo definitivo. Né? Então, isso não é um problema eu não vejo isso exatamente como um problema da iniciativa de Genebra. Porque ele fala, então a confederação não vai ter autodeterminação. Então, se os palestinos abriram mão da autodeterminação, beleza. Acabou a causa palestina. Acabou a luta nacional de independência. Acabou. Então, agora a nossa causa é outra. Autonomia. Mas não, a causa palestina é de independência. Enquanto ela for de independência, Estado é a única solução. Não, a de Genebra não fala em autonomia, não. Fala em duas nações. Tá? Eu que falei, sim, quando você levantou a questão de que Israel não aceitaria, né? Sim. Então, eu pensei que a autonomia seria algo mais palatável nesse sentido. Né? Oslo já dá autonomia. O que a gente já tem já é autonomia. Mas autonomia com o exército dentro, né? Já uma mudança na autonomia. Esse que é a discussão. Né?